Ele foi inocentado e depois condenado pelo mesmo crime sem novas provas oficiais. A justiça ignorou laudos periciais do Estado para dar peso a documentos particulares. Polêmico. Será que estamos diante de um erro judicial histórico ou da revelação tardia de uma verdade perturbadora? Um dos maiores nomes do humor do Rio Grande do Sul, aclamado nos palcos, querido pelo público, agora está no centro de uma das polêmicas mais explosivas do Brasil. Cris Pereira, o homem por trás de personagens como Jorge da Borracharia e Gaudêncio, foi condenado a mais de 18 anos de prisão. Já me perguntaram, tem que ter um show só do Jorge. Eu disse, cara, tem 1 hora de Jorge? Não, o Jorge é 20, 30 minutos no palco e é a cereja. Ele vai entrar com aquele conteúdo. Mas será que a história é tão simples assim? Tá gravando? Vamos decifrar o caso que mistura fama, suspeita, contradições e uma das decisões que mais dividiu o país. Cristiano Pereira da Silva, conhecido artisticamente como Cris Pereira, construiu uma carreira sólida de mais de 30 anos, comediante, ator, roteirista, radialista. Mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais e um público fiel em todo o Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas em setembro de 2025, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anunciou sua condenação. Hoje é um grande dia. 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado. A acusação? Estupro de vulnerável. A vítima? Uma criança de apenas 3 anos de idade. E aqui começa a primeira contradição. Cris Pereira já havia sido absolvido em primeira instância. Como é possível que uma decisão tão grave seja completamente revertida? Na primeira decisão judicial, os laudos oficiais do Departamento Médico Legal do Rio Grande do Sul foram categóricos. Não havia indícios de crime. O futebol cresceu muito apegado, né? Não me desgrudo. Sensacional. Eu tô tudo ali esperando já, alongando pra entrar. Veio o Deoclésio, o Gervásio. O delegado responsável sequer indiciou Cris Pereira. Pelo contrário, depôs a favor do humorista, reforçando sua inocência. A sentença destacou a ausência total de provas concretas. Segundo a justiça, o fato simplesmente nunca aconteceu. Então, surge a pergunta inevitável. Se não havia provas antes, o que mudou agora? Como a mesma justiça que um dia disse que ele era inocente, agora crava ele como culpado? Opa! Bom dia. Bom dia, eu tenho um horário marcado para hoje. Em 2025, a história deu uma guinada. Na segunda instância, surgiram novos documentos e laudos particulares que não passaram pelo crivo do contraditório. Não foram analisados como os laudos oficiais. Ainda assim, foram aceitos pelo Tribunal de Justiça e se tornaram a base da condenação de Cris Pereira. E mais, a decisão foi unânime. Como explicar que provas paralelas tenham tido mais peso que exames periciais oficiais? Está aí me assistindo, tomando um café agora às 10 horas da manhã, não sabe que eu estava conversando com o engenheiro às 8 horas da manhã, que era o horário do meu café. O engenheiro atrapalhou o meu horário do café das 8. Estaria o tribunal corrigindo uma falha inicial ou cometendo um erro irreversível? E eu acabo de receber uma informação importantíssima sobre o humorista Cris Pereira, hein? Atenção! Ele foi condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável da própria filha. Conhecido pelo personagem Jorge da Borracharia, o Gaudêncio, né, participa do programa Praça é Nossa. Ele foi condenado segunda instância. Tá? O que vai acontecer a partir de agora? A defesa de Cris Pereira reagiu e, em nota oficial, disseram: temos plena convicção da inocência de Cris Pereira. Ele já foi absolvido em primeira instância porque os laudos comprovaram que o fato não existiu. E reforçaram: confiamos que a decisão será revertida nas instâncias superiores. Mas enquanto os advogados confiam no futuro, o presente de Cris Pereira é um pesadelo. Do outro lado, os advogados da família da vítima celebraram. Para eles, a decisão foi um marco na luta contra a violência sexual infantil. Segundo a acusação, finalmente a justiça teria dado uma resposta dura contra um crime tão devastador. Duas narrativas completamente opostas, mas quem está falando a verdade? Que a mãe percebeu sinais de abuso e procurou imediatamente a polícia.
O Cris Pereira se manifesta através dos advogados. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui o lado dele. Inclusive, ele disse que está sendo vítima, né? Que isso não aconteceu e que ele foi inocentado, foi absolvido em primeira instância. É o meu principal alicerce de tudo isso que está acontecendo. Eu só não me manifestei antes ou ontem, né? Porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Esse vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas, e eu, por uma questão de segurança e respeito, tanto as pessoas, público queriam. Aqui surgem as perguntas incômodas, aquelas que ninguém quer encarar. Pergunta número 1. Por que uma sentença absolutória baseada em laudos oficiais foi derrubada por documentos particulares? Pergunta número 2. Por que um delegado que inocentou o acusado agora vê sua investigação desprezada? E o mais inquietante pergunta número 3. Será que estamos diante de uma das maiores injustiças já vistas ou de uma verdade perturbadora que só agora veio à tona? Se a justiça errou, ela destruiu a vida de um homem inocente. Se acertou, um humorista querido por milhões escondeu um crime terrível por anos. Qual dessas versões você está disposto a acreditar? Enquanto isso, o público se divide. De um lado, fãs que gritam inocência, lembrando da carreira brilhante e da decisão inicial. De outro, pessoas que enxergam a condenação como vitória, destacando a gravidade de crimes contra crianças. O nome Cris Pereira, antes sinônimo de humor, hoje é sinônimo de polêmica, divisão e manchetes escandalosas. E no fim, a pergunta persiste: quem está com a verdade? A primeira instância que absolveu ou a segunda que condenou? Esse caso ainda pode mudar, porque a defesa promete recorrer. Mas até lá, o Brasil assiste perplexo a um dos julgamentos mais controversos da história gaúcha e de todo o Brasil. E eu pergunto a você: estamos diante da justiça sendo feita ou de um erro capaz de destruir a vida de um dos maiores humoristas do país? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, porque essa história ainda não terminou e vamos trazer atualizações. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas e vamos juntos desvendar os bastidores desta notícia. Justamente dos meus filhos. A minha principal força é principalmente dos meus filhos. Que todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram: não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que eu recentemente, há um ano, consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já está exposto, que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Eu vou ser breve, não quero demorar, e vamos lá. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a fazer, incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então, vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos, e todos foram favoráveis, né? Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. E aí tem as questões de recorrer, tem todos os processos e vamos seguir. Só que todos os testes que eram para ser feito, todas as provas que precisava fazer, eu fiz. Todas. Não tem ninguém que pode dizer, mas essa não foi todas. E todas foram favoráveis. Todas foram favoráveis. Porque eu não sou pai de 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos, né? Minha filha tem 26, mais velha, contando a gestação. 27 anos, de 5 filhos, que todos foram acolhidos da melhor forma.
Todos foram acolhidos da melhor forma. Minhas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo, moravam comigo, minhas 2 filhas mais velhas, né? Mais velhas, e há pouco tempo não moram porque elas se tornaram adultas, né? Uma estuda arquitetura, outra faz música, e elas seguem a vida delas, mas sempre nos meus braços. E elas que me seguram, né? Assim como meu filho Murilo, assim como meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles. Todos. E sou amado por todos, todos, da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida, porque quem não deve não teme. Eu queria agradecer ao número de pessoas que estão manifestando o seu carinho sem nem perguntar detalhes, que eles não querem nem saber o que houve, só quero te dizer que eu estou contigo. Então isso tudo, tá, muito obrigado, tá? São 99% das pessoas assim, porque tem a porcentagem que compra a manchete sem ver a história, né? Então, tanto que eu falei no podcast que teve o corte recentemente, que a gente postou ontem, vai atrás da história, vai atrás da história, vai atrás da história. E eu vou seguir com essa força, vou seguir, né, tendo que às vezes ver minha mãe do nada tá rezando e ela vai seguir rezando, porque a gente também tem muita fé, e ela segue nessa oração. Quando eu olho para minha mãe, tá minha mãe na janela rezando, ela tá mais preocupada do que eu, porque é mãe. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe quando mexe com o filho, né? É outra situação. Eu tô como pai aqui, mas eu olho para minha mãe e eu consigo me ver como filho, né? Passando por uma situação como essa. Então, só agradecer. Agradecer, a gente vai seguir agora, né? Sigo dizendo que eu fui absolvido com méritos na primeira instância, em primeira instância, né? Não sei muito o linguajar. E eu não expus, porque era sigilo. Aí eu não expus. Aí quando veio essa segunda situação, né, que está sendo investigada ainda, né, aí foi exposto. E aí agora eu estou falando sobre essa exposição que me colocaram. E eu só quero que quem botar a mão no fogo não vai se queimar. É só isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou seguir com o peito aberto e podendo logo voltar a fazer o que eu amo, que é levar alegria para as pessoas. Eu amo muito todos. Obrigado pelo carinho, vou dizer para meus filhos que eu amo muito vocês. E é isso. E para encerrar, só quero dizer que eu continuo acreditando na justiça. A justiça divina ela é certa, mas a justiça dos homens eu continuo acreditando com todas as minhas forças.